Chegou aqui uma pergunta de um internauta, da nossa Adriana Pierre. Ela pergunta: os hormônios, como o corticoide, têm influência na mediunidade? Então, Adriana, a gente está estudando isso, tá? Uma das coisas que o Marco Aurélio percebeu na tese de mestrado dele é que, e é uma coisa que a gente já tinha uma ideia pela instrução do André Luiz, é que a mediunidade é um fenômeno eminentemente adrenérgico, ou seja, existe uma liberação de adrenalina durante o transe mediúnico. E a adrenalina é o hormônio do estresse, né? Não do estresse nervoso, do estresse fisiológico, que é necessário. Se a gente não tiver o estresse fisiológico, a gente morre com qualquer infecção, com qualquer tipo de agressão do meio, né? Então, ele é um mecanismo de defesa fundamental. E junto com a adrenalina, é sempre liberado o cortisol, né? O cortisol é um coadjuvante no estresse. Então, há sim um aumento do cortisol, mas a gente ainda não tem elementos para dizer assim até que ponto que isso age na mediunidade em si, ou se é simplesmente um produto final do estímulo adrenérgico que é produzido pelo transe mediúnico, né? Então, o fato de você estar em transe mediúnico poder liberar esse hormônio. Uma das preocupações que a gente teve, eu pelo menos tinha duas preocupações, porque como espírita e médico, muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu tenho aqui um médium que agora descobriu que está diabético. Ele pode continuar trabalhando na mesa mediúnica? Olha, eu tenho aqui um paciente que é hipertenso. Ele pode trabalhar na mesa mediúnica? Ele pode receber espírito perturbado? Eu não sabia responder, né? Será que a pressão dele aumenta? Será que a glicemia aumenta ou abaixa? E uma coisa muito interessante que o trabalho do Marco mostrou é que existe um fator protetor. Então, ele não usou nenhum hipertenso, não usou ninguém que estava usando remédio para a pressão, porque ele estudou as catecolaminas, que são os hormônios que regulam a pressão arterial, e ele não podia ter alguém que já tinha uma alteração usando remédio. Mas o que ele percebeu, porque os pacientes, os médiums todos estavam monitorizados durante o transe mediúnico com um Holter, medindo a pressão arterial, frequência cardíaca e etc. E ele percebeu que nenhum deles fez pico hipertensivo, apesar de ter aumentado a frequência cardíaca durante a mensagem mediúnica. E houveram duas oportunidades em que uma delas era um espírito orientador, que super calmo e que trouxe uma mensagem muito esclarecedora, inclusive sobre o trabalho. E teve algumas situações em que o espírito era bastante perturbado. Era uma reunião de desobsessão. E em nenhuma delas houve a hipertensão arterial. Então, houve uma certa proteção. Muito provavelmente, essa proteção é dada pelos conjuntos de hormônios fisiológicos que organizam essa resposta adrenérgica. Tá? Mas uma coisa que também ficou bem claro, através do estudo dele, é que há um certo grau de contração muscular. Há mais contração muscular quanto menos experiente é o médium. Então, essa contração muscular muito provavelmente é produto de uma certa resistência à comunicação mediúnica. Então, a gente está engatinhando, viu, Adriana? Mas, assim, eu já posso dizer que tanto a adrenalina quanto o cortisol estão aumentados na mediunidade, mas eu tenho a impressão, essa é uma opinião minha, de que ela não influencia a mediunidade em si, mas ela é produzida por causa da mediunidade para organizar e orquestrar os efeitos físicos que vão ocorrer no médium.